que eu faço para uma mãe entender que está por trás de um déficit de atenção, de uma hiperatividade, né, de uma timidez, de uma ansiedade? Inclusive, há uma série de coisas que a gente costuma chamar de comorbidades que eu não gosto de entender como comorbidade, porque para mim tá dentro, não é anexo, é entranhado. Tá dentro da pessoa, do ser, Tá daquela dentro pessoa. daquela pessoa. Tá dentro, tá na base do TDAH. Então, se para mim tem uma coisa que está na base do TDAH, se chama ansiedade. Mas a ansiedade está na base do ser humano. Porque é isso que nos distinguiu dos animais, é a ansiedade. Qual a diferença entre nós, na escala da sobrevivência, qual é a diferença entre nós e um coelho? O coelho não consegue prever coisas. A gente prevê coisas. E a gente prevê de uma forma tão louca que vira ansiedade. Protege? Protege. De certa forma, sim. Protege, a gente é louco. A gente pode passar a noite inteira acordado, mas protege. É verdade. Entende? Enquanto a gente não processar cognitivamente uma solução para aquela minha insegurança, eu não durmo. E só consegue quando você, pelo menos na sua mente, acredita que encontrou a solução. Eu disse assim, não. Acho que é isso aí mesmo. Pelo menos, isso aqui eu acho que... Aí a gente consegue relaxar um pouquinho e dorme. Isso é uma ansiedade. Pô, meu Deus, tá explicado por que eu não durmo nunca. Então, quando eu converso com os pais, eu quero mostrar para eles o seguinte. Primeira coisa, seu filho tem um ataque de birra. Se você não consegue entender o que está acontecendo ali, você vai brigar e a situação vai ficar cada vez pior, né? Antigamente, Yuri, a gente controlava as coisas na peia, na porrada. No tempo antigo era assim. E funcionava. Vai fazer o quê? Mete a porrada no moleque e vê se não funciona. Funciona. Funciona, mas não resolve. Entende? Você só está criando uma distância entre você e seu filho, porque o seu filho estava numa dor. Às vezes essa dor era exatamente porque ele te queria muito bem a você, pai, e você, sem entender esse processo, como a coisa se desenrolou, foi lá e deu uma porrada nele. Então é como se ele sentisse, não tem mais nada o que fazer. Então, é como se ele desistisse, mas aí que tá. E ele não fica com raiva do pai, ele fica com raiva dele mesmo. É como se fosse assim, nossa, meu pai, que é a pessoa que eu tanto amo, tá me tratando assim, eu devo ser uma pessoa muito ruim, ou devo ter feito algo muito ruim, negativo. Tem dois caminhos. O caminho da autopunição, mas tem um caminho do distanciamento. Se você pega o nosso corpo nasceu para o distanciamento. Então, se eu passei a infância inteira sendo maltratado, corrigido, chamado a atenção, 12 anos de idade, quarto, trancado. Eu me distancio dos meus pais. Distanciamento. Não confio. Não confio. Não confio. Não quero. Exatamente. Aí muitas vezes os pais falam assim, mas meu filho não se abre, eu pergunto como é que estão as coisas, ele fala que tá tudo bem, chega lá não tá bem, coisa nenhuma. Isso é uma síntese. Entendeu? Então, 0 a 12 anos de idade, 0 a 11, 13, 14, é o processo que a gente chama de infância. É o processo que nossa cabeça ainda está bem aberta, é o processo, né, que os nossos gametas ainda não foram bem preparados. O momento em que o nosso corpo está preparado pelos gametas, né, para entrar numa nova fase, gametas que eu quero dizer, o menino que ele é capaz de ser pai e a menina capaz de ser mãe. A reviravolta é completa. Então, se eu não fui construído na base da confiança aos meus pais, tchau. Não quero mais saber de você. Se houve uma relação tão estreita, tão compreensiva, tão acolhedora, né? Eu vou chegar naquela fase e eu digo, mãe, eu tô precisando da sua ajuda. Eu posso até ter aquela estrutura natural do adolescente de querer estar mais com os meus amiguinhos, mas eu chego pra ela e digo, mãe, pai, me ajuda. Quer dizer... Mas às vezes a criança, ou o adolescente, ela não tem essa percepção de chamar pelo pai. É como se, mesmo passando dificuldade, ela não procurasse os pais. Depende. Depende dos 12 primeiros anos.
Concordo isso que eu tô plenamente. querendo te dizer. Concordo plenamente. Se isso foi construído, então se o meu pai, eu tive birra, ele foi lá, achei esses dias tão bonitinho. Esses dias eu tava ali tomando um cafezinho no Café com Cheiro. Tem coisa que só a gente em Brasília vai Só saber, vai né? entender. E aí vi uma criança, era um casal, um pai e uma garotinha. Nossa, mas ela chorou. Ela chorou. E eu vi esse pai numa situação assim, porque fica público, né? Fica público, tá ali e tal. Essa criança chorou. Ele não mudou a feição. Ele deixou. Só acolheu, segurou. Andou pra lá, andou pra cá. Mudou de ambiente. Disse uma coisinha no ouvido dela. Pá. Foi conduzindo ali. Foi conduzindo sem agressão. Sem distanciamento, sem dizer sua chata, sem dizer sem querer sua resolver birrenta, aquilo de uma vez. sem dizer, nossa, você me faz passar vergonha. Yuri, nós fomos criados assim, cara. Sim, cara. Era Entende? bem diferente. Então nós fomos humilhados diante de nós fomos injustiçados, nós fomos excluídos. Nós fomos ditos que nós não éramos a propriedade, a prioridade. Então, adolescente, tchau. Chegou minha vez. Veio até um negócio meio de vingança, de me livrei daquilo, né? De tipo, sei lá, agora eu sou mais autônomo, um pouco mais, pelo menos. Mas presta atenção, eu fui agredido. Não preciso me livrar? Preciso. Você não queria se livrar da escola? Queria. Entende? Então o processo Você não em quer nós é ficar assim. aquilo ali, é verdade. Se eu sinto que você me agride, agora eu quero distância. Então eu gosto muito de ensinar os pais que, não obstante a correção física de bater possa funcionar, pode. Você mata o moleque, funciona, pô. É impossível não funcionar. Não tem como, né? Comprovado. Você destrói a criatura de tanta porrada, como é que não funciona? Só que você vai construir uma distância com seu filho. Ele, com adolescente, pode te respeitar pra caramba. Porque os nossos pais, os nossos avós, argumentam isso. Né? Não, bata. Eu apanhei e eu amo meus pais, respeito. Não. Você respeita, mas você não vai atrás. Não procura. Você não procura, você não sente falta. Entende? Você não confia. Você tem raiva. E eu vejo quilhões, Yuri, quilhões de pais hoje que são cuidados pelos seus filhos. É porque a velhice chega. E aí vai chegar a vingança. Vai chegar a vingança. E não precisa nem que fique muito velho, não. Eu tenho um monte de paciente que eu brigo com eles dizendo assim, para de dizer pra sua mãe o que ela tem que dizer. O que ela tem que fazer. Para. Você tá sufocando a tua própria mãe. Mas é como se fosse aquilo, sabe? É como se fosse... É como se os filhos quisessem ser pais dos seus pais cruzado em determinado momento. Claro, e eles têm convicção de que aquilo é o melhor. E não é. Não é. Entende? Não é. Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição.